Então, pessoal, eu havia prometido que iria fazer hoje, sábado, uma live abordando o assunto tempo do fim, né? Se alguém estiver ouvindo, manda um ok para saber se o áudio está chegando legal aí, tá bom? Eu não estou muito preocupado com o público que vai estar assistindo, no sentido de ter uma quantidade grande de pessoas. O que importa para mim é falar sobre esse assunto. E também falar assim sem nenhuma vaidade, apenas falar porque eu acredito que é um assunto importante e que poucas pessoas estão dando atenção a isso nos dias em que nós estamos vivendo. Daí então surgiu a ideia de montar aqui uma estrutura mínima que eu pudesse com o telefone celular. Estou usando a internet do próprio celular, então se cair aí também você não repare. E eu queria abordar esse assunto, ok? Tempo do fim. Se você ligar a sua TV hoje à tarde, ou daqui a pouquinho à noite no Jornal Nacional, ou amanhã, você vai ouvir falar de uma série de coisas que estão acontecendo no mundo inteiro. No mundo político, o que nós temos? Venezuela, aqui do lado do Brasil, que virou o centro de atenção do mundo, né? Tem gente querendo invadir a Venezuela, tem gente querendo assumir o governo da Venezuela, está uma confusão danada ali, né? O Brasil também está se envolvendo com isso, e é um problema sociopolítico internacional. Se você vai lá para a África hoje, você vai ver que aconteceu lá uma catástrofe, né, que matou milhares de pessoas, né? Aviões saíram hoje dos Estados Unidos levando suprimento para as pessoas de Moçambique. O mundo está olhando para lá porque aquelas pessoas estão sofrendo ali. Se você for para a Europa, você tem lá o pessoal discutindo o Brexit, né? Se a Inglaterra sai, se ela não sai da União Europeia, o que vai acontecer. Se você vai para os Estados Unidos, então ali tem um monte de problemas, né? Tem o muro que o Trump quer construir, tem a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Em qual lugar do mundo hoje que a gente não tem um problema acontecendo, né? Em todos os lugares nós temos problemas políticos, problemas sociais, problemas econômicos, catástrofes, etc. e tal. São tantas coisas acontecendo que não há sequer um lugar do mundo onde você vá hoje e diz, não, aqui está tudo tranquilo, não tem nenhum conflito internacional. O mundo vive uma tensão internacional. Mas se você vai para as escolas, né, e para as instituições, conversa com os políticos, que são as pessoas que tomam as decisões, etc. e tal, você vê que todos eles têm na mente uma teoria para melhorar o mundo, não é? Quando um cara está fazendo a campanha política, ele não fala assim, ó, quando eu entrar, infelizmente o mundo vai piorar. Ele não fala isso, ele diz, olha, nós temos esse plano, temos esse outro plano, temos não sei o quê. Ele vai falando dos planos que ele tem e ao ouvi-lo, meu amigo Celso Zuski, pastor Celso, entrando ali, Joel do Mutum também, daqui de Baixo Condu, né? Sejam bem-vindos aí. Nós estamos discutindo aqui o tempo do fim, né? A ideia é exatamente essa. Só que a gente vai discutir isso de vários ângulos possíveis. Vou falar aqui uns 30, 40 minutos e sábado que vem, se possível, eu volto aqui para continuar. Espero que a internet dê para a gente fazer isso. Um abração aí, pastor Celso. Então eu estava falando que em todos os lugares do mundo você tem um conflito, mas todos os políticos, todos os teóricos, os professores, os cientistas, todos eles têm uma proposta para melhorar o mundo. Mas por que então que o mundo não melhora? Quando você fez o ensino médio, muito provavelmente você estudou uma matéria chamada renascentismo. Se lembra disso? E o que era o renascentismo? Naquela época, na Europa, havia uma ideia seguinte, nós vamos voltar aos modelos clássicos da Grécia, de Roma, né? Porque ali havia uma cultura muito desenvolvida, a produção literária era muito boa, as artes eram produzidas dentro de um padrão espetacular. Então havia uma ideia de voltar àquele tempo lá para tentar reconstruir uma Europa mais interessante, uma Europa mais ética, mais moral, etc. e tal. Mas se você vai exatamente para aquele mundo greco-romano,
eles também buscavam em culturas mais antigas modelos que eles acreditavam que seriam modelos interessantes para a Grécia e para Roma. E se você for fazendo esse movimento, você vai ver que sempre tem uma cultura que sente que a sua sociedade está degradada e ela tenta voltar um tempo atrás e buscar modelos de tempos mais antigos, né? E isso vai infinitamente até onde se tem a história da humanidade, indefinidamente até onde se tem a história da humanidade. Com relação ao futuro, nós passamos a viver, aí uns 200 anos para cá, pouco mais de 200 anos, um movimento chamado modernismo, né? Ou seja, depois das revoluções francesas, depois da Revolução Inglesa, nós passamos a ter um mundo onde se esperava que a humanidade vivesse melhor, né? Eu não quero trabalhar aqui por enquanto muitas questões de datas, eu quero dar apenas um conceito da sociedade que nós estamos vivendo. Mas a gente tinha uma ideia de uma sociedade melhor. Foi quando criaram os remédios, né, que nós temos hoje. Naquela época as pessoas morriam das mais diversas doenças, a hanseníase matava pessoas e tal, então foram criando os remédios que melhorou a qualidade de vida, melhorou a saúde das pessoas, criaram as máquinas, né, e a ideia das máquinas era aumentar a produção no mundo todo, acabar com a fome ao redor do mundo, o ser humano teria mais tempo e etc e tal, né? É isso que aconteceu. O mundo que nós estamos vivendo hoje, ele é melhor do que o mundo de 300 anos atrás? Talvez em alguns aspectos, né? Talvez nós tenhamos uma medicina mais avançada, mas apareceram também outras doenças. Aquelas pessoas não tiveram que lidar com a AIDS, como nós temos que lidar hoje. O câncer não era uma doença que afetava tantas pessoas naquela época como afeta hoje. Ah, mas por quê? Porque criaram tecnologias, criaram agrotóxicos, né, para proteger as verduras, os legumes, etc. e tal, e a gente acaba ingerindo isso. Então, à medida que o homem tenta se esforçar para melhorar o mundo, aparentemente ele tem uma ideia de que ele vai melhorar o mundo, mas o que acaba acontecendo é exatamente o contrário. O mundo vai piorando cada vez mais. Isso é um princípio da natureza, é um princípio da física. Existe um negócio que se chama teoria do caos, né? Ou seja, tudo aquilo que muda de estado vai mudar sempre para um estado inferior. Por mais que possa acontecer ali uma manipulação para tentar melhorar uma coisa aqui ou outra ali pontualmente, a tendência é que as coisas vão se degradando cada vez mais, né? E aí nós entramos numa questão: se isso for piorando, né, as guerras, as doenças, as catástrofes, a gente vai falar todos os dias aí de aquecimento global e de não sei o quê, se isso for piorando cada vez mais, a pergunta é a seguinte: aonde nós vamos chegar? Aonde isso tudo vai parar um dia? Existe uma palavra em grego, e é uma palavra bacana. Aqueles que são do mundo da teologia conhecem e outros não. Então eu vou falar dessa palavra aqui. É a palavrinha escatologia. Palavra esquisita, né? Não tão popular, não tão comum. Mas escatologia significa o estudo das coisas finais, né? Eschatos em grego quer dizer fim. É como se você estivesse caminhando por uma estrada e aquela estrada tivesse o fim. Então, o fim daquela estrada é eschatos, em grego. E logo você sabe que logos é o estudo. Então, o estudo do fim. Quem pensou nessa palavra, pensou assim: olha, nós estamos num caminho, estamos numa estrada. O que tem no fim dessa estrada, né? E o homem sempre procurou prever o futuro, sempre procurou entender o que vai acontecer lá na frente. Ainda não existe nenhum mecanismo tecnológico que permita ao homem, ó, o meu amigo Humberto aí, ó, um abração, Humberto, se forem aparecendo aqui que eu for vendo, eu vou mandando um alô. O que vai acontecer no fim do caminho, né? É a história. Se nós estamos num processo, numa sequência na história da humanidade, o que vai acontecer no fim? Então, como eu disse, ainda não existe uma tecnologia que permita ao homem se deslocar para o futuro ou se deslocar para o passado. O Dr. John Grimben escreveu um livro muito interessante um tempo atrás, cujo título era Time Warps,
distorções do tempo seria a tradução em português. E quando perguntaram a ele se era possível o homem viajar no tempo, ele disse que sim, que isso era possível, mas que o homem ainda não dispunha de uma tecnologia para fazer isso, né? Nos filmes de ficção científica, isso fica muito mais fácil, não é? Provavelmente você assistiu De Volta para o Futuro, que o cara entra dentro de um DeLorean, né? E ele, o Dr. Emmett Brown, elabora ali um carro que tem lá uma tecnologia funcionando a plutônio, que o leva para o passado, para o futuro e tal. Ficticiamente, isso é possível. Mas será que é realmente possível? Né? É sobre isso que a gente vai tratar aqui. Se for possível, alguém já foi lá no fim? Já viu como é que as coisas acontecem lá? Alguém já foi lá no passado e viu como é que as coisas começaram? Se alguém pudesse ir no começo da história da humanidade e resgatar tudo de lá e trazer para cá, para você entender de onde você veio, e ao mesmo tempo essa pessoa pudesse ir para o fim da história da humanidade e dizer exatamente para onde você vai, você se interessaria por esse assunto? Pois é. Tem muita gente que tem um certo preconceito com a Bíblia, né? Diz assim, a Bíblia é um livro cheio de lendas, né? Aborda um aspecto histórico aqui, aborda outro aspecto histórico aqui, mas no geral a Bíblia é um livro de lendas. As pessoas costumam dizer isso. Será que é isso mesmo? Né? Vou te contar uma história. Quando você pegar a sua Bíblia, eu estou segurando uma aqui, e é que eu estou segurando aqui a Nova Versão Internacional, ok? E é só isso que eu estou segurando na minha mão, mais nada. Se você pegar a sua Bíblia e começar a ler, a impressão que você tem é que tem alguém escrevendo, assistindo Deus criar o mundo e etc e tal, e escrevendo isso ali. Não é essa a ideia que você tem? Agora, você já se perguntou quem é que estava ali escrevendo? Quem é que foi que viu Deus dizer assim, faça-se a luz e a luz aparecer? Quem é que estava lá escrevendo isso? É uma boa pergunta, não é? Pois é, não tinha ninguém lá escrevendo. Quando Deus criou a humanidade, a escrita ainda não existia, né? Se nós crermos que aquele relato bíblico é verdadeiro, em nenhum momento você vê alguém pegar uma caneta e escrever e anotar isso em algum lugar. Não tem isso lá no livro do Gênesis. E quando foi então que isso aconteceu? Bom, isso aconteceu muito tempo depois da criação. Deus chamou um cara, o nome desse cara era Moisés, e ele falou assim, olha, eu vou te levar para o passado e vou te mostrar exatamente o que foi que aconteceu lá no passado. Então, nós estamos falando de um profeta, é aquele que vê ou que vê fora do seu tempo, só que no caso de Moisés, ele não estava preocupado em enxergar o futuro, ele estava preocupado em enxergar o passado, né? E Deus o leva lá, tudo bem, eu preciso que o povo conheça a história verdadeira, porque o pecado vem se repetindo, e eu preciso que as pessoas conheçam a história verdadeira. Então eu vou te levar no passado e vou te mostrar o que foi que aconteceu. E Moisés, muitos anos depois, mais de 2.500 anos depois da história da criação, Moisés é levado para o passado e Deus mostra a ele exatamente como foi que aconteceu. Agora, que tecnologia foi que Deus usou para levar Moisés lá no passado? Eu não sei, a Bíblia não relata. Mas, curiosamente, à medida que o tempo passa, nós vamos encontrando evidências, até mesmo arqueológicas e geológicas, de aquilo que Moisés viu lá no passado. Ô Zé Luiz, mandou raspar a barba aí, né? Estou deixando crescer, tem um propósito nisso aí. E aí, Lucas, um abração, meu amigo. Aquilo que Moisés viu lá no passado tinha um propósito, que era descrever a história da humanidade para que a partir dali Israel então se tornasse uma nação. Lembrando que quando Moisés teve essas visões, Israel estava no Egito, né? Você seguir ali lendo a história do Gênesis, você vai ver que Israel está no Egito, o povo israelita é escravo no Egito. Moisés precisa tirar daquele povo e levar para uma terra que Deus prometeu. Mas antes disso, Deus resolve, por meio de Moisés,
contar essa história. Eu acho que deu uma travadinha no meu vídeo e já voltou. Deus resolve, por meio de Moisés, contar essa história. E aí ele diz assim, olha, no princípio isso aqui era um caos completo. O mundo estava destruído, né? E quando Deus chegou aqui e o caos imperava nesse planeta, Deus começou a organizar as coisas. Primeiro ele criou a luz, mas não era a luz do sol, né? Apenas ele iluminou esse mundo. Depois ele foi criando as demais categorias do ambiente que eram necessárias para a vida existir aqui. E aí, pastor Everaldo, um abraço. Esther, minha colega de faculdade do curso de letras do IFES. Um abraço, Esther. E Deus começou a criou os animais, primeiro ele separa a terra da água, depois ele cria os animais, por final ele cria o homem, né? E infelizmente acontece uma coisa, o homem ele age de uma forma que Deus não gostaria que ele agisse, né? Ou seja, Deus cria o homem, coloca no Éden e dá ao homem um presente, que é o maior presente que Deus já nos deu. E esse presente se chama livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a capacidade que eu tenho de tomar as minhas próprias decisões. Deus tem o controle do universo inteiro, mas Ele decidiu deixar você, dentro de uma limitação, obviamente, decidir sobre sua vida. É claro que você não pode decidir tudo, né? Você não pode decidir o dia que você vai nascer, por exemplo. Alguém decide isso para você. Você também não pode decidir, ou pelo menos a maior parte das pessoas não decide a altura que vai ter, né? Tem uma série de coisas que você não decide. A cor da sua pele que você vai nascer, com exceção do Michael Jackson lá, né, que mudou de cor, uma brincadeira. Mas você não consegue tomar algumas decisões, mas um grande número de decisões você toma. E essas decisões que você toma, Deus dizia, é para testar o caráter, se o homem de fato serve para viver nesse mundo ou não. Nós fomos criados, nós somos uma tecnologia. Você já parou para pensar a complexidade que é o cérebro humano, o sistema hidráulico do coração mandando sangue para o corpo inteiro, os sistemas de cabeamentos nervosos que nós temos que levam impulso elétrico do cérebro para as diversas partes do nosso corpo. Uma balela essa história de que isso surgiu por acaso, sabe? Soprou um vento não sei de onde, caiu uma chuva não sei de onde e o homem apareceu na face da terra. Isso é uma balela, você me desculpa, mas é a coisa mais ilógica que existe, né? Nós fomos criados, eu não tenho a menor dúvida em relação a isso, que houve uma inteligência que montou esse sistema que é o corpo humano, e não só o corpo humano, mas todos a variedade de animais que existe na face da Terra e de vegetais também que tem na face da Terra. A gente fala disso um outro dia, ok? Nosso negócio aqui é falar de tempo do fim. E para isso estamos vendo primeiro o começo, porque não dá para saber o fim sem primeiro saber o começo, onde foi que isso tudo começou, né? E aí, Davidson, lá de Nova Venécia, fui pastor do Davidson quando fui pastor na Igreja Central de Nova Venécia. Um abração, meu querido. Então Deus criou o mundo, ei Meire, um abraço. Deus criou o mundo desse jeito, né? E esperava que as decisões que o homem tomasse fossem decisões que o enobrecesse, ou seja, que o colocasse do lado de Deus. Que ele não tomasse nenhuma decisão contrária à vontade de Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança e Ele esperava que nós tomássemos decisões semelhantes à vontade dEle, que até nisso nós fôssemos semelhantes a Ele. Mas Ele precisava testar isso, né? E Ele colocou o homem lá no Éden e colocou lá uma árvore que tinha um fruto. E Ele falou assim, olha, vocês podem comer de todos os frutos, mas menos desse daqui. E o homem acabou comendo daquele fruto que era proibido. E isso em desrespeito a Deus, né? Essa é uma história que eu tenho certeza que você já cansou de ouvir, né? Que Deus criou o homem, colocou no Éden, e o homem desobedeceu a Deus e comeu o fruto da ciência do bem e do mal, e por isso o pecado entrou na terra, e blá, 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 e a história segue daí. Mas tem uma série de perguntas a respeito disso, que eu já fiz para mim mesmo, já fiz para outras pessoas também,
E não são perguntas tão simples de serem resolvidas. A pergunta é a seguinte, uma delas: Deus é onisciente? Ele sabe todas as coisas do começo até o fim? A Bíblia diz que sim. A pergunta é, se ele é onisciente, então por que ele colocou aquela árvore lá se ele já sabia que o homem ia comer aquela árvore? Bom, vamos dar uma paradinha aqui e vamos discutir um pouquinho sobre a onisciência, porque aliás, se a gente quer saber se Deus de fato sabe o tempo do fim, se ele de fato sabe tudo que vai acontecer lá, então é preciso que ele seja um Deus onisciente. Mas se ele é um Deus onisciente, então por que ele deixou aquela bendita daquela árvore lá para Eva comer, depois dar a Adão a fruta e Adão comeu aquilo também e causou esse problema todo no mundo? Por que isso? Não é uma pergunta razoável de ser feita? Bom, com relação à onisciência de Deus, ou presciência de Deus, tanto faz, né? Deus sabe todas as coisas a despeito do tempo, passado, presente e futuro. Eu tenho a seguinte convicção: Deus, ele tem a tecnologia para saber tudo, do passado, presente e futuro. Ele tem poder, ele tem capacidade para saber tudo. Mas ele não fica bisbilhotando a vida das pessoas todas do mundo inteiro o tempo inteiro. Ele não tem necessidade disso. Elaine acabou de entrar ali, né? Vamos supor que a Elaine entrou ali. Se Deus decidir agora olhar a vida da Elaine e saber todo o passado da Elaine e todo o futuro da Elaine, ele acessa a vida da Elaine agora e ele sabe exatamente como foi que ela nasceu, o que vai acontecer daqui a 10 dias, um ano e até o último dia da vida dela. Ele sabe. Mas ele não fica atualizando a vida de todo mundo o tempo inteiro, porque não foi com esse propósito que ele criou a humanidade. Se ele tivesse criado a humanidade com esse propósito, ele não teria dado o livre-arbítrio para o ser humano. Ele criaria um robozinho que já sabia o que ia acontecer. O livre-arbítrio significa isso: olha, eu tenho o poder de saber tudo da sua vida, do começo até o final. Mas está aqui, vou te dar autonomia. Se eu achar necessário, eu venho cá e vou procurar saber da sua vida, mas eu quero que você tome as suas decisões. Isso é uma coisa muito interessante. Deixa eu exemplificar isso de uma forma mais do seu dia a dia. O seu telefone, por exemplo, está aí. Você tem condições de pegar o seu telefone e ligar agora para um amigo seu que está lá distante. Você pode ligar para ele a hora que você quiser, o telefone vai chamar, ele vai atender e você vai falar com ele. Mas você não fica com o telefone ligado lá 24 horas, ouvindo tudo que o cara fala, tudo que o cara faz o tempo inteiro. Você não faz isso. Então você seria um stalker. Deus não é um stalker, não é aquele que fica te rastreando para apontar os seus erros. Não, Deus, ele apenas conhece o seu futuro. Ele tem o poder de conhecer tudo da sua vida, mas ele te dá o livre-arbítrio. Ou seja, eu tenho o poder de fazer você morrer, viver, o que você quiser, mas estou te dando a chave, está aí, você cuida. Agora, se for necessário, eu vou intervir e vou saber de tudo que vai acontecer. Então ali está o ponto. Deus colocou o ser humano lá e ele tinha o poder sim de saber de tudo aquilo ali que ia acontecer. Obviamente que ele tinha, mas ele quis deixar Eva e Adão tomarem as decisões. Então a questão da presciência de Deus, eu acho que a gente resolve por aí, né? Tipo, ele sabe tudo, ele tem o poder para saber tudo, mas ele escolhe a hora que ele quer saber. Ele não precisa saber tudo o tempo todo, ele não tem essa necessidade, Deus não tem essa necessidade, primeiro ponto. Agora, por que então Eva e Adão foram criados e colocados lá, né, no Éden? Qual o propósito de Deus em colocar Adão ali? Bom, quando a gente lê outras passagens da Bíblia, como Isaías capítulo 14, Apocalipse capítulo 20, nós vamos ver que existiu uma história antes da história da humanidade. E que história foi essa que existiu antes da humanidade? Eu não sei em qual lugar do universo, que a Bíblia não relata, mas em algum local do universo existia uma comunidade. Essa comunidade, Deus era o seu soberano, e é até hoje, o soberano do universo inteiro. E havia um ser criado por Deus para servi-lo, que nós popularmente acostumamos a chamá-lo de Lúcifer, mas a Bíblia o chama de diabo, né? E esse ser um dia questionou Deus, falou assim: olha,
esse negócio não está muito certo não, essas pessoas aqui fazem aquilo que você manda fazer, sabe? Se essas pessoas tivessem condições de tomar as próprias decisões, será que elas continuariam te seguindo? Então Lúcifer se julgava um sujeito muito inteligente, né? Ele era um revolucionário, vamos dizer assim, ele queria melhorar o sistema do universo. E quando ele falou isso, ele não falou isso diretamente para Deus, mas ele começou a falar isso com um anjo aqui, com outro anjo ali. Por isso que o nome dele é Diabolos. A palavra dia em grego quer dizer através, e a palavra bolos quer dizer lançar. Por isso que você tem a bala do revólver, né? Então ele se lançou contra Deus através dos anjos. Então lançou-se através. É exatamente a tradução da palavra diabolos, que nós dizemos diabo, né? Ele se levanta contra Deus por meio dos anjos, é o que ele faz. E uma parte desses anjos concordou com ele, ficou do lado dele. De cada 3, uma estatística que já tinha na época, tá vendo? Quem está fazendo aí primeiro ano de engenharia civil, segundo ano, estuda aí estatística descritiva, né? Já existia naquela época. Então, uma terça, e a primeira vez que foi usada, tá vendo aí, ó, foi para contabilizar o que o diabo fez. Então, por isso que estatística é aquele troço difícil que a gente estuda na faculdade de engenharia. É uma brincadeira. É uma matéria super importante para tudo. Mas um terço, né, dos anjos ficaram do lado do diabo. De cada 3, um ficou do lado dele e 2 permaneceram com Deus. E Deus não pôde suportar, não pôde permitir aquilo, e ele então resolveu colocar Satanás e os seus anjos numa outra dimensão, né? Separou ela do resto do universo, criou uma espécie de quarentena, aprisionou onde? Nós vamos entrar agora numa coisa interessante. Sabe aonde Deus aprisionou Satanás e os seus anjos? Foi na Terra? Foi. O homem tem poder para ir na Lua, talvez um dia desenvolva uma tecnologia para ir até em Marte, né? Então não dá para dizer que nós estamos aprisionados na Terra. Aonde foi então que Deus aprisionou Satanás com seus anjos? No tempo. É exatamente para isso que Deus cria o tempo. O próprio Deus, ele é uma entidade, ele é um ser fora do espaço e do tempo. O tempo é uma coisa criada, e não sou eu que estou dizendo isso. Você pode ler isso lá, por exemplo, em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Está escrito lá que Deus que criou a eternidade colocou na cabeça do homem, né? Mas o tempo foi uma coisa criada por Deus para limitar o ser humano, para limitar Satanás e os seus anjos. E dentro desse lapso de tempo onde Satanás estava aprisionado, Deus, lá onde ele está, fora do tempo e espaço, ele tomou uma decisão. Qual é a decisão que Deus toma? Essa decisão é a seguinte: eu preciso provar para aqueles que ficaram do meu lado, Deus dizendo, que o meu modelo de governo é melhor do que aquele proposto por Lúcifer, aquele que está preso lá no tempo, porque o universo inteiro está assistindo o que está acontecendo aqui. Aí você pode perguntar assim, mas por que então que Deus não matou logo Lúcifer e os anjos? Porque ele queria provar para o restante do universo que ele estava certo. Não, mas então Deus mata todo mundo, mata o resto dos anjos que ficou também, acaba com tudo e começa tudo do zero. Por que ele não fez isso? Porque ele não é um déspota, Deus é amor. Ele não é aquele tipo de cara que porque um filho não é educado do jeito que ele gostaria que fosse, ele mata o filho. Um pai não faz isso, imagina Deus. Então Deus, para preservar aqueles anjos que ele criou, aqueles seres que ele criou e que ainda permaneceram do lado dele, para preservar aqueles e provar para eles que o modelo de governo dele, Deus, é muito melhor do que aquele proposto por Lúcifer, ele resolve criar um ser sem pecado e colocar exatamente nesse universo onde Satanás está preso com os seus anjos. E coloca o ser humano aqui. E dá ao ser humano o livre-arbítrio. E fala assim, olha, eu vou provar para o universo inteiro que um ser com livre-arbítrio é capaz de me escolher e não escolher Satanás. Né? Coloca o ser humano aqui. E quando ele termina de criar o ser humano, com toda essa tecnologia que nós somos, ele diz assim, olha, você tem uma escolha, me obedecer ou desobedecer. Se você me obedecer, você vai viver eternamente. Mas se você desobedecer, você vai passar a fazer parte
desse universo que você está, que tudo tem começo, meio e fim. Você também vai ter um começo, meio e fim. Você vai morrer. Agora, se você me obedecer, você vai ser diferente. O tempo não vai ter poder sobre você. Né? Essa é a ideia de Deus. E o ser humano resolve então desobedecer a Deus. E ele agora tinha que morrer, né? Porque Deus disse que ia morrer. O Lúcifer, o diabo, dizia assim: agora deu um checkmate. Já jogou xadrez? Quando o cara coloca a pedrinha e fala assim, cheque. O diabo falou cheque. E ele imaginou que fosse um checkmate. Por quê? Ele imaginou, se Deus optar por destruir o ser humano, porque pecou, eu vou provar então que ele é um déspota, que ele é um ditador, né? Que ele não suporta alguém que o desafie e ele mata. É um Deus mau. E se ele não matar, eu vou acusá-lo de mentira, né? Porque ele disse que ia fazer uma coisa e não fez. E aí, Luiz? Um abração, pastor Júnior. Se colocar um turbante, fica cara do Bin Laden. Pois é, rapaz, a barba está crescendo aí. Lembrando que não é só Bin Laden não, tá? Jesus, Moisés, todos eles tinham barba, assim, um nazireu, vamos colocar assim. Um abração, pastor Sandrinha Ponati, lá do Bananal. Um abraço, Sandrinha. Voltando para o assunto que a gente estava falando antes, né? Então Deus está nessa situação. Se matar, é um ditador. Se não matar, é um mentiroso. Ele vai fazer o quê? E ele toma uma das decisões mais bonitas e é o versículo da Bíblia que nós mais lemos e citamos. Quando a gente está numa rodinha assim, alguém fala assim, vamos cada um citar um versículo bíblico. Aí sempre tem uma pessoa que fala assim, ó, João 3,16, deixa comigo, que é o único que eu sei. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que esse versículo quer dizer? Que a gente está buscando um negócio chamado vida eterna. A gente está buscando escapar dessa prisão, que é o tempo. Porque a eternidade é alguma coisa fora do tempo. Então a gente precisa escapar dessa prisão. Mas como que eu poderia escapar se eu pequei, se eu desobedeci a Deus? E o diabo também tinha um negócio assim, ó, se ele permitir que o ser humano escape daqui, eu também tenho que escapar. Né? Sabe, nós nos tornamos, por causa do pecado, uma espécie de refém de Satanás. Através das nossas atitudes, Satanás passou a acusar a Deus e, havendo um caminho para a gente, deveria haver um caminho para ele também. Era a ideia dele. Bom, mas Deus tinha feito uma promessa, que se o ser humano pecasse, ele morreria. E Deus toma uma decisão que no mundo dos deuses que são cultivados nas civilizações antigas, em nenhum escrito você vai encontrar uma coisa parecida com essa. Deus decide morrer no lugar do homem. Tipo assim, eu prometi que ele vai morrer, mas eu tenho uma proposta. E a proposta é o seguinte, em vez do ser humano morrer, eu morro. O diabo aceitou na hora. A ideia de matar Deus era uma ideia perfeita, né? O pobre coitado do Nietzsche acabou falando isso um tempo atrás, né? Que Deus morreu. Mas, tudo bem, se eu matar Deus, eu assumo o controle de tudo. Era o pensamento de Satanás. Mas havia um detalhe no jogo de xadrez que o diabo não sabia. Ou pelo menos ele não prestou muita atenção. É que a morte, ela é uma consequência do pecado. Somente quem está manchado pelo pecado pode morrer. Quem não está manchado pelo pecado não morre. E Cristo, aí Deus falou, tudo bem, então como é que nós vamos fazer isso para eu poder morrer? Bom, para morrer eu tenho que nascer lá nesse mundo onde onde as pessoas, juntamente com Satanás e seus anjos, estão presos no tempo. Eu tenho que nascer lá nesse mundo. E ele escolhe então uma mulher aqui no mundo, chamada Maria, né? E aí Jesus, ele é plantado no ventre de Maria. Veja bem, não houve um intercurso, não houve uma relação sexual entre José e Maria para Jesus nascer. Nem o esperma de José e nem o óvulo de Maria foram usados para Jesus nascer. O próprio anjo, quando anuncia Maria, ele diz assim, olha, o que está no seu ventre foi gerado pelo Espírito Santo. Tem uma coisa interessante nisso aí, né? Quando diz que foi gerado pelo Espírito Santo, não tem a participação da humanidade, vai nascer sem pecado, porque todos aqueles que nasciam geneticamente, nasciam biologicamente nesse mundo, já nasciam com a mancha do pecado, porque todos eram pecadores, desde Adão.
Mas Jesus não tem a participação nem de Maria nem de José, a gente pode entrar nisso um outro dia, outra pessoa pode falar disso, mas Jesus nasce sem o pecado original. E ele tem uma missão, viver sem pecar, o tempo que ele viveu aqui na terra. E durante todo esse tempo, Satanás tenta de todas as formas fazê-lo pecar, porque se ele tivesse cometido um único pecado, ele também estaria contaminado e ele morreria e nunca mais ressuscitaria. Essa é a teologia cristã. Mas acontece que ele não comete nenhum pecado e o diabo leva a situação toda até na história que nós conhecemos, de Jesus ser preso, condenado diante de Herodes, diante de Pilatos, diante de Anás e Caifás. Ele é condenado em 3 instâncias, né? A gente está vendo aí, o cara foi julgado em primeira instância, então tem a segunda, recorreu à segunda, foi julgado na terceira, não sei o que, os recursos que nós temos aí, 4ª instância, não sei o que, tem um monte de coisas aí, né, no direito, no ordenamento jurídico brasileiro e em outros lugares do mundo também. Mas no ordenamento jurídico de Israel naquela época existia 3 instâncias. A primeira instância era ser julgada pelos sacerdotes, né, e eles foram, Jesus foi julgado diante de Anás e Caifás, e Anás e Caifás considerou que ele era culpado, mas não teve coragem de dar a sentença. Sabia o que não era, apenas manipular os fatos do direito que eles tinham na época para condenar Jesus, né? Bom, manda para Herodes. Herodes era o governo civil de Israel, né, na época. E Herodes também condena, mas não tem coragem de dar a sentença. Manda para a última instância, que é Pilatos, né? Aí sim, nós estamos falando de uma corte internacional, porque Pilatos era o cônsul, né? Era o representante de Roma, que era o império que dominava o mundo todo. Presta atenção, Roma, o império que dominava o mundo inteiro na época de Jesus. E aí, Jesus é condenado à morte e ele morre. Só que como ele não pecou, a morte não tem poder sobre ele, né? E o que vai acontecer então? Se a morte não tem poder sobre ele, ele vai escapar da morte, ele vai ressuscitar. E Jesus não se torna o primeiro ser humano que nasce, cresce nesse mundo, depois de Adão, né? Nasce e cresce sem pecado, porque Adão foi criado, Jesus foi o único que nasceu, cresceu, sem pecado, morreu. Ei, Luciana, acho que está lá nos Estados Unidos, né, Luciana? Um abração aí, pessoal do tio Sam. Então Jesus nasce e ele morre, cresce, exerce todo o seu ministério e morre sem nenhum pecado. E depois de morrer, ele ressuscita. E aí causa um problema tremendo, porque o diabo já havia aceitado a troca. E a troca era o seguinte: eu entrego a humanidade para você, se você em troca entregar a sua vida. Ou a humanidade morre, conforme você prometeu, ou você morre. Deus decide morrer. Mas quando Jesus ressuscita, o diabo já entregou a humanidade. Sabe? Ele não tem mais a humanidade. E Deus está vivo. E como dizia um amigo meu, o diabo se lascou nessa daí. Sabe? Ele se deu mal nesse negócio. E ele foi, por isso que fala, o diabo foi condenado na cruz. Exatamente por isso, porque com a ressurreição de Cristo, não resta mais esperança para ele. Ele entregou tudo que ele tinha, ele entregou a humanidade que ele tinha tomado como refém. Jesus morreu pela humanidade, comprou a humanidade de volta. E quando ele ressuscita, não resta mais nada para ele, a não ser agora, por ódio e por vingança, tentar destruir a humanidade, levar o máximo de pessoas que ele puder juntamente com ele. Bom, o que você precisa para escapar também da morte e escapar também do tempo e alcançar a eternidade, é você aceitar o que Cristo fez por você. Quando você faz isso, você escapa da morte, né? Não, eu aceito que Jesus, ele veio ao mundo, ele morreu, e por meio da morte dele ressuscitou, ele me comprou. É só você dizer isso publicamente, falar isso para Deus, falar isso para que todas as pessoas ouçam e passar a viver como um discípulo de Cristo. Mas também não é o nosso assunto aqui hoje, isso é só um parêntese que eu estou abrindo aqui para a gente entender a história do fim. Bom, depois de Jesus Cristo, então, a história se desenrola na história cristã, que nós conhecemos, a história da igreja cristã, vem depois do livro de Atos, né, os apóstolos saem pelo mundo afora pregando o evangelho. Depois nós encontramos as cartas do apóstolo São Paulo, que eram documentos que foram escritos e foram enviados para as diversas igrejas que já haviam no mundo naquela época.
né? Tem as cartas de Pedro também, né? Que também compõem os 27 livros do Novo Testamento. E por último tem o livro do Apocalipse. E aí o livro do Apocalipse começa, né? João está preso lá na ilha de Patmos e ele foi o último dos discípulos que morreu, né? Morreu de morte natural, os demais morreram das formas mais cruéis possíveis. Pedro crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado, enfim. Mas João, e aí professor Alfredo Lampia, coordenador do curso de Direito do Unesc. Um abração, meu amigo. Jesus, a igreja, a história da igreja se desenvolve por aí, e lá no livro de Apocalipse, quando João já está bem velhinho, valeu Cleiton, um abraço, quando João já está bem velhinho e preso numa ilha, que os gregos tinham essas ilhas assim, onde eles prendiam aquelas pessoas que eram as pessoas subversivas, ou desculpe, os romanos, né? As pessoas subversivas, essas pessoas que pregavam coisas diferentes da política tradicional da época. Então essas pessoas eram levadas, eram presas nesses lugares. E João foi preso para lá. E lá naquela ilha, Deus chama João, Jesus chama João e fala assim: agora eu vou te revelar, né, o que vai acontecer na história da humanidade. E João, assustado com aquilo, no capítulo 4, início do capítulo 4 de Apocalipse, Jesus olha para João e fala para ele assim: olha, vem, sobe para cá, que eu vou... E aí, Emerson, um abraço. Sobe para cá, que eu vou te mostrar o que vai acontecer nesses últimos tempos aí. E aí, João é levado para um lugar, no tempo e no espaço. Isso é muito importante. É importante a gente saber em que local da história João está, para nós entendermos o livro de Apocalipse. E é importante também, além de saber em que local da história do tempo que João está, é importante a gente saber de que é que de fato está tratando o livro de Apocalipse. Né? Qual é o assunto que está sendo discutido ali? É uma outra coisa importante de saber. Bom, saber em que local do tempo da história João está, primeira coisa, tendo a visão do Apocalipse. A segunda, qual é o assunto do Apocalipse? É o segundo ponto, e é importante se saber também. E qual é o objetivo do Apocalipse? Porque Deus não ia contar uma história só por contar. Veja, lá no passado, como eu comecei esse vídeo, quem está entrando agora pode ver lá do início, lá no passado ele tomou um cara chamado Moisés e o levou para o passado, para o início da história, para mostrar como foi que tudo aconteceu. Agora ele está tomando um homem chamado João e está levando para o futuro, para mostrar para João as coisas que vão acontecer até o fim. Bom, então, 3 coisas que se nós dermos conta de termos pelo menos uma ideia disso aqui hoje, a gente já pode terminar o vídeo. Primeira coisa, nós vamos saber em que momento da história João está tendo aquela visão. A segunda coisa, qual é o assunto tratado em Apocalipse. E a terceira coisa, qual é o propósito de Apocalipse. Vamos começar com a segunda, né? Qual é o assunto de Apocalipse? Qual é a ideia? De que trata o livro de Apocalipse? Resumidamente, o livro de Apocalipse trata do desenvolvimento político, econômico e religioso do mundo até a volta de Jesus. O assunto. Se alguém te perguntar assim, de que trata o livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse trata do desenvolvimento político, econômico e religioso até o fim dos tempos. Ponto. E por que esse assunto? Com que objetivo esse assunto é colocado no livro de Apocalipse? Bom, é importante que as pessoas continuem aceitando o sacrifício de Cristo que foi feito na cruz. Sem esse sacrifício, as pessoas não conseguirão escapar da prisão do tempo, que é a história da humanidade nesse mundo. Então, como pessoas morrem com 80, 90, 100 anos e outras pessoas nascem, a tendência é que as pessoas com o tempo comecem a esquecer aquilo que Cristo fez na cruz. Então era importante que as pessoas soubessem como seriam os governos,
como seriam as políticas, como seriam a economia, até no final dos tempos, para que, em função dessas coisas, elas não esquecessem do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então é importante que nós, por exemplo, hoje, estamos vivendo no século XXI, de que forma que a política, a economia e a história desse mundo em que nós vivemos afeta a fé que nós temos em Cristo. De que forma que isso afetava a fé das pessoas lá em 1500? De que forma que isso afetava a fé das pessoas lá no ano 500 anos depois da morte de Cristo e 100 anos depois da morte de Cristo? Então a história do mundo político e econômico muda constantemente, e a forma como essas políticas, essas economias mudam, isso afeta a forma como nós mantemos ou perdemos a nossa fé. Isso é fato, ok? Bom, você pode fazer uma outra pergunta, mas espera aí, quer dizer então que só as pessoas, depois que Cristo nasceu, é que vão ser salvas? Aquelas que morreram anteriormente a Cristo não serão salvas? Não é assim. Da mesma forma que João foi um profeta para ensinar para nós que vivemos depois do tempo do fim, depois de Cristo, a história da humanidade, existiram também profetas no Antigo Testamento que disseram para aquelas pessoas qual era o propósito de Deus. O que é que Deus pretendia alcançar com aquele sistema de sacrifício que existia no Antigo Testamento, com aquele santuário que tinha no Antigo Testamento, né? Então os profetas também existiram lá naquele tempo, e eles tinham um propósito de apontar para Cristo, que deveria morrer na cruz. Então os profetas do Antigo Testamento, eles estão apontando para Cristo, aquele que vai morrer na cruz. Está lá em Isaías 53, a profecia do Messias sofredor. E os profetas do Novo Testamento tem a função de apontar para trás, para o Cristo que morreu na cruz. O centro da história da humanidade é o Cristo morto na cruz e ressurreto, aquele que ressuscitou. Esse é o centro da história da humanidade. Como pessoas viveram muito tempo antes disso e outras pessoas como nós estamos vivendo muito tempo depois disso, é preciso que haja profetas para nos apontar para a cruz. Então, todo tipo de pregação, todo tipo de pastor que aparecer, todo tipo de mensagem bíblica que aparecer, se ela não tiver o propósito de apontar para Cristo na cruz do Calvário, ela não é uma pregação legítima. Porque se você fizer isso, vai acontecer isso na sua vida pessoal. Hoje em dia a religião se tornou mais ou menos uma coisa como autoajuda, né? Eu levo você para a minha igreja, eu faço uma oração lá por você, eu digo para você comprar lá uma relíquia, uma coisa qualquer, não estou aqui, não quero entrar nesses assuntos, mas você começa a pensar que a sua vida nesse mundo é que tem que melhorar, quando o objetivo principal é melhorar o seu caráter para você participar de uma vida depois dessa vida. Essa não tem mais jeito, sabe? O jeito para isso aqui é Cristo. Todo aquele que crê em mim, ainda que morrer, tornará a viver. É o que Cristo Jesus falou. Então essa tem que ser a nossa mensagem. Bom, mas eu vou voltar. Da onde é então que a Bíblia começa a contar a história dos impérios, a história da política e da economia do mundo? E agora, depois de toda essa introdução que a gente fez, né, a gente pode partir daqui para entender aquelas três coisas do Apocalipse: o objetivo do livro de Apocalipse, o assunto do livro de Apocalipse, né? Porque se nós não entendermos isso, nós vamos ter dificuldade de ler assim uma parte isolada do livro de Apocalipse, por exemplo. Então, quando é que essa história começa? Bom, existe um livro do Antigo Testamento, você pode ler depois aí na sua Bíblia, eu vou mencionar aqui, depois você procura, mas é o livro de Daniel. Um livro que tem 12 capítulos, né? E Daniel foi o primeiro profeta no Antigo Testamento a descrever o desenrolar da história dos grandes impérios mundiais, né? O contexto da vida de Daniel é o seguinte: Israel havia sido destruída, o Império Babilônico, que comandava o mundo naquela época, havia entrado lá, isso no ano 600 a.C., 606 a.C. Eles entraram em Jerusalém, destruíram toda Jerusalém. Aquele templo magnífico de Salomão que existia lá foi todo destruído. Os objetos sagrados de Jerusalém foram todos levados para a Babilônia.
E algumas pessoas que pudessem ser úteis lá na Babilônia, como escravas, também foram conduzidas para a Babilônia, né? E por lá ficaram cerca de 70 anos, num período chamado cativeiro babilônico. Quem são os profetas que viveram lá naquela época? Daniel foi um, Ezequiel foi outro, né? Então, quando fala assim, cativeiro babilônico, aconteceu no ano 600 a.C. Dentre eles, o personagem que mais se destaca, Daniel. E lá existia um rei chamado Nabucodonosor, né, que foi o rei principal desse império na história bíblica. E esse rei um dia, está em Daniel capítulo 2, esse rei um dia teve um sonho. E no sonho ele viu uma grande estátua, né? Você pode conferir isso, está lá em Daniel capítulo 2. E essa estátua ela tinha uma cabeça de ouro, ela tinha o peito de prata, ela tinha um abdômen de bronze e tinha as pernas de ferro. E os pés eram uma mistura de barro e ferro. Esquisito isso, né? Estranho, né? Uma estátua construída ou fabricada ou fundida com 4 tipos de metais diferentes, ouro, prata, bronze e ferro. Isso é esquisito, não é? Esquisito. E o rei acordou assustado. Mas sabe aquele sonho que você tem e fica te acompanhando o dia inteiro? Não pareceu um sonho, foi uma coisa muito clara. E os babilônicos eram muito supersticiosos. Eles tinham muitos deuses, muitas religiões lá em Babilônia, né? Eles eram muito supersticiosos. E não havia ninguém lá, e o rei ficou desconfiado daquela história. E ele já vinha desconfiado também dos profetas que existiam lá em Babilônia. E aí ele falou assim, olha, eu tive um sonho, foi um sonho extremamente esquisito, eu quero que vocês interpretem o sonho para mim. Aí a galera lá dos videntes, né, não tem esse pessoal que fica por aí, jogando baralho para ler sua sorte, lendo a palma da sua mão, não sei o quê. Tinha um monte dessa galera lá. Um bando de charlatão. Como dizia meu amigo pastor Eurico, um bando de pica-fumo, né? Era o que essa galera era. E aí a galera veio e falou assim, não, beleza, vamos traduzir o sonho agora. Qual é o sonho? O rei falou, não, peraí. Se vocês têm capacidade de interpretar o sonho, por que vocês não têm capacidade de dizer que tipo de sonho foi que eu tive? E aí o povo dói. O rei falou assim, olha, tem uma coisa, se vocês não disserem qual foi o sonho que eu tive, eu já vou saber que vocês são um bando de charlatão e eu vou mandar passar a espada na cabeça de vocês todos, vou mandar matar vocês todos. E como Daniel tinha o dom de profecia, que era esse dom de enxergar através do tempo, quando ele chegou em Babilônia, ele foi colocado no meio desses caras. E isso é uma coisa que acontece até hoje. Eu fiz teologia, eu fui pastor por um tempo. E às vezes eu chegava num lugar e dizia assim, qual é o seu nome? Pastor Felício. Na época eu era pastor, né? Eu dizia, eu sou o pastor Felício. Meu primo também é pastor. Aí ia lá ver o cara abriu lá uma casinha lá e chamava um grupo de pessoas e não entendia nada da palavra de Deus, falava de qualquer jeito. E você é nivelado por baixo. Daniel foi nivelado por baixo, sabe? Ele era aquele pastor que estava no meio dos outros, né? Hoje fala assim, pastor, dízimo, não é assim que as pessoas falam? Então Daniel era aquele, e ele também ia tomar a degola, né? Quase de nossa aqui. Ele também ia tomar a degola, né? Porque ninguém sabia. Aí Daniel, quando vê tudo, ele falou assim, opa, espera aí, Senhor, não posso morrer assim. Ele vai lá, faz uma oração, e Deus revela para ele, vai assim, olha Daniel, o sonho é esse. E a interpretação é essa. Aí ele chega diante do rei e fala assim, opa, peraí rei, não mata não, porque eu sei o que você sonhou e sei o significado. E o que foi que eu sonhei? Aí o Daniel diz, você sonhou com estátua, que tinha uma cabeça de ouro, tinha um peito de prata, tinha um abdômen de ferro e tinha as pernas, tinha um abdômen de bronze e tinha as pernas de ferro e os pés de barro e ferro. O rei fica assustado. Como é que você sabe isso? Ele fala assim, olha, não sou eu que sei. Daniel fala, não sou eu que sei. Mas tem um Deus, e esse Deus me revelou isso. E o que significa? Ele fala, olha, essa cabeça de ouro que você está vendo aí, simboliza o Império Babilônico. É esse no qual você é rei. É o primeiro império dos grandes impérios que vão existir até o tempo do fim. Opa, começamos a entrar no nosso assunto, hein? Vai ter uma sequência de impérios aí para frente.
E esse daí, que é o seu, que é a Babilônia, é o primeiro deles. E os outros? Bom, aí Daniel começa a explicar, vai existir outros reis e tal, mas Deus importava naquele momento dizer para Nabucodonosor que ele seria apenas um, né? No capítulo 7 de Daniel, Daniel tem um outro sonho, agora Daniel tem um sonho. E Deus vai repetir aquela história das 4 partes do corpo da estátua, simbolizando-as agora em figuras de animais. E aparecem para Daniel 4 animais. O primeiro animal é um leão, o segundo animal é um urso, o terceiro animal é um leopardo que tem 4 cabeças, e o quarto animal, ele não é identificado, um bichão esquisito lá, tipo um tiranossauro rex, né? Que Daniel, não conhecendo a espécie que aparece, ele diz assim, era um animal terrível e espantoso, essa é a expressão. Às vezes eu brinco com isso quando eu ligo para algum amigo meu, colega meu, algum pastor com quem eu tenho contato, eu falo assim, cara, estava lendo a Bíblia hoje, lembrei de você, hein? Aí, que parte? Eu estava lendo lá a parte que fala do animal terrível e espantoso. Uma brincadeira com os meus colegas. Mas Daniel vê 4 animais. Veja bem, a estátua tinha 4 categorias de metais. E cada um desse metal era inferior ao outro. E isso já é uma lição importante para a gente, que à medida que a história da humanidade se desenrolar, a sociedade vai se tornar cada vez pior, né? O gênero humano vai se degradar cada vez mais e, portanto, as relações sociais vão ser cada vez mais podres, vamos dizer assim. Não tem uma esperança, desculpa dizer isso se você é um progressista aí, né? Mas não tem esperança para esse mundo. Não vai aparecer um governo que vai melhorar esse planeta, isso não vai aparecer. Nós tivemos as eleições aí, né? Todo mundo participou na internet, eu também, inclusive, né? E aí, meu amigo Adilson Alves, sim, lá de Bituba, o Hiller, não tem um governo que vai melhorar esse mundo. A gente torce, né, para quem é mais de esquerda torce para um governo mais socialista, quem é mais de direita torce para um mais conservador. Nós vamos falar disso em algum momento também aqui, a implicação que esses dois lados da política têm, né? Um pouquinho mais para frente, talvez em um outro vídeo. Mas quando Daniel vê a estátua lá no capítulo 2, a cabeça é de ouro. E à medida que você vai passando, esse metal ele é menos precioso. O ouro, prata, o bronze e as pernas de ferro e embaixo barro. Então você percebe que há uma degradação, há uma deterioração da humanidade, da história da humanidade, da sociedade em geral. E no capítulo 7, essas 4 categorias de metal, né, ouro, prata, bronze e ferro, elas são repetidas agora em 4 categorias de animais. Né? Você tem um leão, o leão não é o principal dos animais, né? E depois você vai ter outras categorias mais inferiores, vamos dizer assim, em força, em domínio da natureza. Você tem um urso e depois você tem um leopardo e depois um animal que não dá para entender que tipo de animal que é aquele. E nesse capítulo 7 de Daniel, já é dito que esse primeiro animal, que a gente está vendo ali, simbolizava a Babilônia, da mesma forma como nós sabemos que a estátua lá do capítulo 2 simbolizava também a Babilônia. E Deus vai repetir essa história para Daniel no capítulo 8, né, depois no capítulo 9, adiante, e a gente vai entendendo o seguinte, que aquele primeiro animal era a Babilônia, assim como a cabeça também era a Babilônia. O segundo animal, o urso, era o Império Medo-Persa, que no ano 539 dominou a Babilônia. Né? Ninguém conseguia dominar a Babilônia. E por que não conseguia? Porque a Babilônia era uma cidade construída sobre um rio. Não sei se na sua cidade tem um rio grande. Aqui tem um rio Doce, embaixo do Guandu, que passa aqui. Que inclusive sofreu essa tragédia aí que todo mundo sabe. Né? Mas Babilônia era uma cidade construída nas 2 margens do rio. Uma cidade enorme. Né? E toda murada. Há quem diga que as muralhas de Babilônia tinham 90 metros de altura. E em cima do muro
O muro era tão largo que em cima do muro dava para andar um cavalo puxando uma carroça. Então você imagina um muro de 90 metros, estamos falando de um prédio de 30 andares, era a altura, e lá em cima você tinha uma largura de muro que dava para andar uma carroça lá em cima. E não era só isso. Você tinha esse muro externo, dessa altura toda, depois você tinha um espaço e tinha um outro muro interno da mesma altura. Então eram 2 muros. E entre os 2 muros, os leões andavam soltos ali. Por isso que Babilônia é simbolizada pelo leão, né? E isso é tão verdade que, se você ler o livro de Daniel, você vê que ele foi jogado na cova dos leões. A cova dos leões era onde? Era exatamente esse espaço entre esses 2 muros, né? Os leões andavam ali. Então, qualquer um que tentasse pular o primeiro muro caía na cova dos leões. E aí estava frito porque os leões devoravam, né? Então, era praticamente impossível entrar nessa cidade. Primeiro ponto. E a parte que o rio passava dentro da cidade, o muro vinha até dentro do rio, até encostar na água. Então a água vinha, batia no muro e passava dentro da cidade. Se alguém viesse fazer um cerco em volta da Babilônia, eles tinham condições de plantar e comer por muitos anos. Quem estava lá fora era quem ia morrer de fome, não quem estava lá dentro. Mas aí quando Dario resolve invadir a Babilônia, ele desvia o rio Eufrates e eles entram pelo leito do rio e invadem a Babilônia. Bom, depois então do Império Babilônico veio o Império Medo-Persa ou Média Persa. Depois da Média Persa veio o Império Grego, que dominou os medos e persas, e depois do Império Grego veio o Império Romano, né? Então perceba, os 4 tipos de metais, Daniel capítulo 2, cabeça de ouro, peito de prata, abdômen de bronze e as pernas de ferro, representavam os 4 impérios, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Essa mesma história é repetida no capítulo 7, os 4 animais agora, o leão representando Babilônia, o urso representando o Império Medo-Persa, o leopardo representando o Império Grego, e as 4 cabeças do leopardo, exatamente porque o Império Grego foi dividido entre os 4 generais de Alexandre, Lisímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu, e o 4º animal, terrível e espantoso que Daniel viu, foi o Império Romano, o maior de todos os impérios que Daniel conseguiu ver. Acontece que esse Império Romano é exatamente o império onde Jesus nasce. Eu acabei de falar, agora há pouco, que Jesus foi julgado em 3 instâncias. Diante dos sacerdotes, que era a autoridade religiosa de Israel, diante de Herodes, que era a autoridade civil de Israel, e diante de Pilatos, que era a mais alta instância que havia, porque ali havia uma corte internacional, ou seja, Pilatos representava o Império Romano ali em Jerusalém, porque Roma havia dominado o mundo inteiro naquela época. E quando eu falo do mundo inteiro, obviamente, eu estou falando da bacia mediterrânea, porque era aquelas regiões no entorno do Mediterrâneo que importavam, que era o maior centro comercial do mundo, era ali, né? Desde o Egito, do lado da África, passando lá por Israel e vindo até onde hoje está Portugal, onde hoje está Espanha, sul da França, Mônaco, Itália, né? Toda aquela costa do Mar Báltico, do Mar Báltico, não, do Mar Adriático. Então essas regiões eram a rota do comércio da época. Então, dominar o mundo era dominar aquilo ali, né? Bósnia, Herzegovina, Grécia, Montenegro, né? Aqueles países que estão ali faziam parte naquela época desse grande império mundial que era o império Regina Maria. Um abraço, minha querida. Que era o Império Romano. E Jesus morre nesse império. Acontece, e agora nós vamos entrar no assunto, de repente pode voltar aqui em outro momento, porque já está ficando longo o vídeo, né? Acontece que Daniel, o anjo estende para Daniel essa visão para além desse 4º animal depois. E diz para Daniel o que é que vai acontecer depois que Cristo morrer na cruz ali, o que é que vai se estender lá para frente. Porque era importante para aquelas pessoas da época de Daniel saber que Cristo ia morrer na cruz, mas que depois daquilo ainda haveria ainda uma história humana acontecendo até a segunda volta de Jesus. Isso era necessário acontecer. Só que quando o anjo dá a visão para Daniel, e agora eu vou abrir pela primeira vez aqui, nós vamos entrar no nosso tema, né, que a gente está falando
Eu dei o título para o vídeo de Tempo do Fim, né? Eu vou abrir aqui o livro de Daniel e vou ler uma parte que está no capítulo 12 de Daniel, que é o último capítulo de Daniel, que está escrito assim, ó. Daniel faz uma pergunta. Daniel faz uma pergunta para o anjo. O anjo está mostrando para Daniel o que vai acontecer depois do quarto animal, depois que Cristo morrer. E aí Daniel pergunta assim, quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? As coisas que Deus tinha mostrado para Daniel que ia acontecer depois da morte de Cristo. Aí ele diz assim, um homem vestido de linho que estava acima das águas do rio, estou lendo Daniel capítulo 12, versículo 6 adiante. O versículo 7 diz, o homem vestido de linho que estava acima das águas do rio ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo, haverá um tempo, tempos e meio tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Eu ouvi, disse Daniel, mas não compreendi. Por isso perguntei de novo, meu Senhor, qual será o resultado disso tudo? Versículo 9, e ele respondeu, siga seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas. Atenção, seladas. As palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Pois é. Quando Daniel termina o livro, ele compreendeu muito bem o que ia acontecer até o Império Romano. Isso aí ficou claro para ele, né? Que haveriam ainda 3 impérios depois do Império Babilônico. Daniel viveu também durante o período Medo-Persa, então ele sabia também o que ia acontecer depois, que os persas seriam dominados pelos gregos e os gregos pelos romanos. Obviamente que ele não sabia esses nomes, assim, a concessão da Pérsia e da Grécia. Babilônia, Pérsia e Grécia são citadas no livro de Daniel, Roma não, né? Mas ele fala assim, ó, e depois desse império, esse quarto, que é esse animal, esse Tiranossauro Rex aí, esse animal terrível e espantoso. Em Daniel capítulo 7, versículo 25, é dito que esse animal, por meio das forças que surgiriam durante esse império, a Bíblia seria jogada num lixo, a verdade seria destruída, a fé em Deus seria destruída, né? E Daniel fica preocupado com aquilo, e ele fala, poxa, se esse quarto animal vai destruir tudo, vai destruir a Bíblia, vai destruir a fé, vai destruir tudo isso, o que vai acontecer depois? Aí o anjo dá uma pincelada para ele, para não deixá-lo muito curioso, né? E depois fala para ele assim, olha, e aí Stanley, tocou muito bem hoje na igreja central, hein? Parabéns. O anjo fala para ele assim, olha Daniel, isso aí eu vou dizer para você em detalhes, porque são coisas lá para o tempo do fim, para muitos anos, daqui a muitos anos. Então faz o seguinte, sela o livro, lacra o livro, e no tempo certo eu vou voltar a esse assunto. Qual o tempo certo? O tempo do fim. A pergunta é a seguinte, quando é que as profecias relativas ao tempo do fim poderiam ser lidas e entendidas? No tempo do fim. Ele manda lacrar o livro, porque só interessa tirar o selo dessa história no tempo do fim. Bom, sábado que vem eu vou fazer o próximo vídeo. Hoje nós vimos como foi a história da criação, porque foi que o pecado entrou no mundo, qual foi a solução que Deus teve para isso, foi enviar o seu Filho para morrer no nosso lugar. Nós vimos que a matéria estudada no livro de Apocalipse, as mudanças políticas e econômicas do mundo e como elas afetam a nossa fé, e que o propósito do livro de Apocalipse é nos alertar para não cairmos nessas armadilhas, certo? Entendemos também que lá no Antigo Testamento foi revelado a Daniel os 4 primeiros impérios que dominariam o mundo, a saber, Babilônia, Grécia, a Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, e que depois desse haveriam outros impérios, mas que não foram revelados a Daniel.
que só seriam revelados no tempo do fim. Seriam profecias relativas ao tempo do fim, que nós vemos hoje em Daniel capítulo 12. No sábado que vem eu vou fazer outro vídeo como esse, e nós vamos entender quando é que começa esse tempo do fim e até onde ele deve se estender, né? O início do tempo do fim, onde é que e qual é a data? A Bíblia diz exatamente a data que marca o início do tempo do fim. E fica a seguinte pergunta: nós estamos vivendo no tempo do fim? Ainda resta muito tempo para a história da humanidade ou isso aqui está tudo muito perto de acabar? Que Deus te abençoe, que esse vídeo sirva pelo menos para te incentivar a leitura da Bíblia, e eu volto sábado que vem com o número 2, o vídeo número parte 2 do estudo que estamos fazendo sobre tempo do fim. Tchau, tchau. Bom sábado.